Você sabia que Padre Pio passou anos sendo investigado pela própria igreja, proibido de confessar e celebrar missa publicamente? E sabe por quê? Porque quanto mais próximo ele estava de Deus, mais ataques sofria. Ele mesmo revelou algo que poucos sabem. Existem 3 tipos de ataques espirituais que só acontecem com quem Deus escolheu. E se você tem sentido pressões inexplicáveis, desânimos profundos ou tentações mais fortes justamente quando tenta rezar, isso pode estar acontecendo com você agora. Fique até o final, porque vou te mostrar como identificar esses ataques e, mais importante, como Padre Pio ensinou a vencê-los. Se você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida, escreva nos comentários: Padre Pio, interceda por mim. Esse gesto fortalece nossa corrente de fé e leva esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Padre Pio viveu uma das vidas espirituais mais intensas e documentadas da história da Igreja. Os estigmas que marcaram seu corpo por 50 anos não foram apenas sinais de sua santidade, foram também marcas de uma batalha espiritual constante, e ele falava abertamente sobre isso. Em suas cartas e conversas com seus diretores espirituais, Padre Pio revelava algo que a maioria das pessoas não compreende. O inimigo não perde tempo com almas que já estão longe de Deus. Pense nisso por um momento. Por que alguém atacaria uma fortaleza vazia? Por que investiria forças contra algo que já está sob seu domínio? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Quanto mais próxima uma alma está de cumprir um desígnio divino, mais ela se torna alvo. É como se o mundo espiritual enxergasse algo em você que você mesmo ainda não vê completamente. Uma luz que incomoda as trevas. Um chamado que, se respondido, pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida de muitas pessoas ao seu redor. Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais que existem sinais claros de quando uma alma está sendo atacada porque foi escolhida. Esses ataques têm características específicas. Eles não acontecem com todo mundo, e reconhecê-los é o primeiro passo para a vitória. Então, se você tem sentido essas pressões, esses pesos inexplicáveis, saiba que não está sozinho. E mais importante, você está sendo preparado para algo grande. Agora vou te mostrar o primeiro desses ataques espirituais, e provavelmente você vai se reconhecer nele. O primeiro ataque espiritual que apenas os escolhidos sofrem é o desânimo profundo e inexplicável. Não é uma tristeza comum que você consegue identificar a causa. Não é cansaço físico que passa com uma boa noite de sono. É um peso que cai sobre a alma sem aviso. Mesmo quando tudo parece estar bem na superfície, a pessoa acorda pela manhã e já sente que algo está errado, mas não consegue explicar o quê. Não há motivo aparente para essa sensação. O trabalho está bem, a família está bem, a saúde está razoável. Mas existe um peso invisível pressionando o peito, sugando a energia espiritual. Você conhece essa sensação? É quando você olha para o rosário e sente como se pesasse toneladas. É quando abrir a Bíblia parece exigir um esforço sobre-humano. É quando as palavras da oração simplesmente não saem, como se sua garganta estivesse fechada por uma força invisível. É quando você entra na igreja e, em vez de sentir paz, sente um desconforto estranho, uma vontade de sair correndo. Padre Pio dizia que esse tipo de desânimo é uma das armas mais perigosas do inimigo, porque não chega com barulho, mas com silêncio. Ele não grita, ele sussurra. Sussurros venenosos que penetram nos momentos de quietude. Não adianta rezar. Deus não te ouve. Você não é digno. Outros são melhores que você. Você nunca vai mudar. Desista, você está sozinho. E o mais cruel de todos, Deus se esqueceu de você. Esses sussurros são mentiras, mas são mentiras bem construídas, misturadas com meias verdades que tornam difícil discernir. Sim, você tem falhas. Sim, você já pecou. Sim, você se sente pequeno diante de Deus. Mas não, Deus não te esqueceu. Não, sua oração não é inútil. Não, você não está sozinho. Se você já sentiu isso, preste atenção no que vou te dizer agora, porque isso pode mudar tudo. Esse ataque só acontece
quando a sua oração começa a incomodar o inferno. Deixe isso entrar no seu coração. Você não está sendo atacado porque é fraco. Você está sendo atacado porque sua fé está funcionando. O inimigo tenta te convencer de que é você quem está fraco, quando na verdade é ele quem está perdendo espaço. Cada Ave Maria que você reza, mesmo sem sentir nada, é como uma estaca sendo cravada no território das trevas. Cada vez que você resiste ao desânimo e continua orando, você está reconquistando terreno espiritual. Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais que nesses momentos, a pior coisa que a alma pode fazer é abandonar a oração. Ele dizia algo que precisa ficar gravado na sua mente. Reze como quem caminha no escuro, porque Deus vê cada passo. Você não precisa sentir consolação. Você não precisa ter lágrimas. Você não precisa sentir a presença de Deus de forma palpável. Basta continuar. Um Pai Nosso arrastado, uma Ave Maria murmurada, um suspiro que é, na verdade, uma oração sem palavras. Cada gesto desses, por menor que pareça, é uma vitória monumental no mundo espiritual, porque quando você reza sem sentir nada, você não está rezando pelos seus sentimentos. Você está rezando pela sua vontade. E essa é a oração mais pura que existe. É a oração que atravessa os céus como uma flecha de fogo e desarma o inimigo completamente. Porque ele apostou que você desistiria. Ele investiu energia para te convencer de que não valia a pena. E quando você continua, mesmo assim, ele perde. Simplesmente perde. Há um relato de uma mulher que escreveu a Padre Pio dizendo que não conseguia mais rezar, que se sentia abandonada por Deus, que estava pensando em desistir de tudo. Padre Pio respondeu com uma frase curta, mas poderosa: continue. O Senhor está mais perto do que você imagina. 3 meses depois, essa mesma mulher escreveu novamente. A tempestade tinha passado, a luz tinha voltado, e ela percebia agora que, durante aqueles meses escuros, Deus estava trabalhando em áreas profundas da sua alma que ela nem sabia que existiam. Se você está passando por esse ataque agora, faça algo comigo. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Esse simples gesto é um ato de resistência espiritual. É você dizendo ao céu e ao inferno: eu escolho continuar. E quando você escreve isso, não está apenas se comprometendo com Deus. Você está encorajando outras pessoas que estão lendo e sentindo exatamente o mesmo que você. O segundo ataque espiritual que Padre Pio revelou como exclusivo dos escolhidos é o ataque das tentações intensificadas. E aqui eu preciso ser muito sincero com você, porque muitas pessoas se sentem envergonhadas ao falar sobre isso. Mas o silêncio sobre esse ataque tem destruído muitas almas boas. Muitas pessoas pensam que, quanto mais se aproximam de Deus, menos tentações terão. Padre Pio dizia exatamente o contrário. Ele afirmava que o inimigo não se preocupa em tentar quem já vive no pecado habitual. Por quê? Porque essas almas já estão onde ele quer. Não há necessidade de esforço adicional, mas ele lança suas investidas mais violentas contra quem busca a santidade, contra quem está se esforçando para mudar de vida, contra quem decidiu levar a fé a sério, contra quem começou a rezar com frequência, a frequentar os sacramentos, a se afastar de ambientes e situações de pecado. E essas tentações não são leves. Elas vêm com força, insistência e muitas vezes com imagens, pensamentos ou desejos que a pessoa jamais teve antes. Isso causa vergonha, confusão e muitas vezes medo profundo. A alma começa a se perguntar: como posso pensar isso se amo a Deus? Como essas imagens podem vir à minha mente se eu estou tentando me santificar? Será que eu sou uma farsa? Será que Deus está vendo isso e se decepcionando comigo? Ouça bem o que Padre Pio explicava, porque isso pode te libertar de uma culpa que você não deveria carregar. O pensamento tentador não é pecado. Leia isso de novo, devagar. O pensamento tentador não é pecado. O pecado nasce quando a vontade consente. Quando você escolhe alimentar aquele pensamento, quando você escolhe agir sobre ele, quando você para e diz: sim, eu quero isso. Mas o simples fato de você se incomodar, sofrer e lutar contra esses pensamentos
já é sinal de que a graça está agindo em você. Se você fosse uma alma perdida, esses pensamentos não te incomodariam. Você simplesmente cederia sem luta. Mas você está lutando, e isso em si já é vitória. Esse ataque é particularmente cruel, porque tenta destruir a identidade espiritual da pessoa. O inimigo quer que você acredite que esses pensamentos te definem, que você é aquilo que passa pela sua mente. Mas isso é mentira. Você não é seus pensamentos. Você é suas escolhas. E se você está escolhendo resistir, você está vencendo, mesmo que não pareça. Padre Pio tinha uma comparação muito prática para explicar isso. Ele dizia: se um pássaro pousa na sua cabeça, isso não é culpa sua. Mas se você permite que ele faça ninho ali, aí sim você tem responsabilidade. Os pensamentos tentadores são como pássaros que tentam pousar. Você não controla a chegada deles, mas você controla se eles vão ficar ou não. Padre Pio ensinava uma prática simples e poderosa para esses momentos. Não dialogar com a tentação, não analisar, não discutir, não tentar entender de onde veio ou por que veio, não ficar repassando mentalmente a imagem ou o pensamento. Ele dizia que a tentação é como um cão acorrentado. Quanto mais você se aproxima, mais risco corre de ser mordido. Mas se você passa reto, sem olhar, sem dar atenção, o cão late, mas não te alcança. A reação correta é desviar o olhar interior imediatamente, invocar o nome de Jesus com força, invocar o nome de Maria com confiança e, se possível, segurar um sacramental, como o rosário ou uma medalha bendita. Esses objetos não são mágicos, mas são sinais concretos da sua fé. São âncoras que te lembram de quem você é e a quem você pertence. Padre Pio carregava seu rosário sempre. Mesmo quando estava dormindo, o rosário estava em suas mãos. Ele sabia que, nos momentos de ataque, você precisa de algo concreto para segurar. Algo que te traga de volta à realidade da sua identidade. Você é filho de Deus. Você pertence a Cristo. Você está sob a proteção de Maria. Se você tem um rosário em casa, vá buscá-lo agora mesmo. Segure-o nas suas mãos, nem que seja por alguns segundos. Sinta o peso das contas. Lembre-se de que cada Ave Maria rezada nele é uma vitória sobre as trevas. Esse gesto tem um valor espiritual enorme. É você dizendo: eu escolho a luz. E essa escolha tem poder real. Há também outro aspecto importante que Padre Pio ensinava: a confissão frequente. Ele dizia que a confissão é como uma ducha na alma. Ela limpa, renova, fortalece. Quando você está sendo atacado por tentações intensas, não fique meses sem se confessar. Vá ao sacramento. Abra seu coração para o sacerdote. Você vai descobrir que, depois da confissão, as tentações perdem força, porque a graça sacramental fortalece a alma de uma forma que nenhuma técnica humana consegue. O terceiro ataque espiritual, e talvez o mais doloroso de todos, é o ataque da incompreensão e do isolamento. Padre Pio sofreu isso de forma intensa durante toda a sua vida. Ele foi incompreendido pela própria igreja por anos. Foi proibido de celebrar missa em público. Foi investigado, questionado, isolado. Pessoas que deveriam apoiá-lo duvidaram dele, e mesmo assim, ele perseverou. Ele dizia que as almas escolhidas por Deus frequentemente se sentem incompreendidas, até mesmo por pessoas próximas. Você tenta explicar o que sente, o que vive espiritualmente, mas é mal interpretado. Suas palavras são distorcidas. Suas intenções são questionadas. Às vezes é chamado de exagerado, de fanático, de estranho, ou até de orgulhoso simplesmente porque você leva sua fé a sério, porque você não aceita mais participar de certas conversas, porque você não ri mais de certas piadas, porque você escolhe ficar em casa rezando em vez de ir a certos lugares. E isso incomoda as pessoas. Em outros casos, o isolamento vem de forma mais silenciosa. Amizades se afastam sem brigas, sem motivos claros. Simplesmente as conversas ficam vazias. Não há mais assunto. Conversas que antes eram profundas se tornam superficiais. Você percebe que as pessoas com quem você convivia não entendem mais o que você fala, e você também não se sente mais conectado com os assuntos delas.
Ambientes onde você se sentia confortável passam a causar incômodo. Você entra em certos lugares e sente uma pressão, um desconforto que você não consegue explicar. Você se sente deslocado em lugares onde antes se sentia em casa. E isso dói. Dói muito. Padre Pio explicava que isso acontece porque Deus começa a retirar certos apoios humanos para ensinar a alma a se apoiar somente nele. Esse processo não é cruel, é necessário. Porque enquanto você puder encontrar consolo total nas criaturas, você não buscará o Criador com a intensidade que ele deseja. Deus não quer ser uma opção na sua vida. Ele quer ser o fundamento. Esse ataque dói porque o ser humano foi criado para a comunhão. Nós precisamos de pessoas. Precisamos de abraços, de conversas, de olhares que nos compreendam. E quando isso é retirado, sentimos como se estivéssemos flutuando no vazio. Sentimos como se ninguém nos entendesse, como se fôssemos estranhos no mundo. Mas Padre Pio dizia algo profundamente consolador, e eu quero que você guarde isso no coração. Quando Deus te separa, não é para te abandonar, é para te consagrar. Consagrar significa separar para um uso sagrado. Significa que Deus está reservando você para uma missão específica. E essa missão requer uma intimidade com Ele, que não pode ser alcançada enquanto você estiver dependendo demais das pessoas. O isolamento espiritual, quando vivido com fé, se transforma em intimidade com Deus. É no silêncio que muitas almas recebem luzes. É na solidão que surgem discernimentos. É no deserto que a voz de Deus se torna mais clara. Porque não há mais barulho. Não há mais vozes competindo pela sua atenção. Só você e Ele. Se você se sente sozinho, mas ao mesmo tempo sente que Deus te chama para algo maior, isso não é coincidência. É sinal de eleição. É sinal de que Deus está esculpindo algo precioso na sua alma. E esse processo exige solidão, assim como o escultor precisa trabalhar concentrado para criar sua obra-prima. Mas atenção, e isso é muito importante, isolamento espiritual não é isolamento da igreja. Padre Pio sempre insistia na importância dos sacramentos, da confissão frequente e da participação na missa. O inimigo tenta confundir isolamento com afastamento da fé, e isso é uma armadilha perigosa. Você pode estar em um momento de deserto espiritual e ainda assim frequentar os sacramentos. Aliás, é justamente nesses momentos que os sacramentos se tornam ainda mais essenciais. Porque quando você não sente mais a presença de Deus na oração pessoal, você ainda o recebe de forma real e objetiva na Eucaristia. E isso sustenta a alma de uma forma poderosa. Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais que viviam esse isolamento: não se afastem da missa, não se afastem da confissão. Mesmo que você sinta que está sozinho no mundo inteiro, você nunca está sozinho no altar. Ali, Cristo está presente. E onde Cristo está, você nunca está abandonado. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como resistir a esses ataques sem perder a paz? Padre Pio deixava instruções muito claras. Ele dizia que os escolhidos precisam de 3 pilares firmes para permanecer de pé em meio à tempestade espiritual. O primeiro pilar é a oração constante, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece seca, mesmo quando não traz consolação imediata. A oração é a respiração da alma. E você não para de respirar só porque o ar está frio. Padre Pio rezava horas por dia, mesmo quando estava cansado, mesmo quando estava doente, mesmo quando estava sendo atacado. Ele sabia que abandonar a oração seria entregar a batalha sem lutar. O segundo pilar é a vida sacramental, especialmente a confissão e a Eucaristia. Padre Pio dizia que a confissão é o tribunal da misericórdia, não do julgamento. É onde a alma se lava e recomeça. É onde você recebe a graça para resistir às tentações. É onde você fortalece sua vontade enfraquecida pelos ataques. E a Eucaristia é o alimento dos escolhidos. É onde você recebe força para continuar. Sem esses sacramentos, a alma enfraquece. É como tentar caminhar uma longa jornada sem água e sem comida. Você pode até aguentar por um tempo, mas eventualmente vai desmaiar. O terceiro pilar é a humildade profunda. Reconhecer que sem Deus nada podemos.
que nossas forças são limitadas, que precisamos da graça a cada segundo. A humildade não é se achar inútil, é reconhecer que sua utilidade vem de Deus, é saber que você é um instrumento, e um instrumento só funciona nas mãos de quem sabe usá-lo. Além desses 3 pilares, Padre Pio recomendava fortemente o uso de sacramentais, água benta em casa, o rosário rezado diariamente, a medalha de São Bento ou a medalha milagrosa usadas com fé. E aqui eu preciso fazer uma distinção importante. Esses objetos não são amuletos, não são mágicos. Eles não funcionam por si mesmos. Eles são sinais de entrega a Deus. São expressões concretas da sua fé. Se você sente que sua casa está pesada, Padre Pio aconselhava aspergir água benta pelos cômodos, rezando com simplicidade: Senhor, que esta casa seja lugar de paz e proteção. Ele dizia que o inimigo odeia ambientes consagrados. A água benta não é apenas água, é água sobre a qual foi invocado o nome de Deus. E onde o nome de Deus é invocado com fé, as trevas recuam. Se você sente ataques durante a noite, pesadelos, insônia inexplicável, ele recomendava fazer o sinal da cruz antes de dormir, entregar o descanso à Virgem Maria e colocar um rosário próximo à cama. Pequenos gestos, práticas simples, mas, quando feitos com fé, produzem grandes efeitos no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual responde à fé, não à complexidade. Padre Pio também ensinava a importância de ter um diretor espiritual, alguém em quem você confia para compartilhar suas lutas, alguém que possa te orientar, te corrigir quando necessário, te encorajar quando você estiver desanimado. A solidão espiritual não significa solidão total. Significa que Deus está se tornando o centro, mas você ainda precisa de apoio humano sábio e santo. Agora preste muita atenção nisto, porque pode ser a chave da sua vitória. Padre Pio alertava que muitos escolhidos desistem justamente antes da vitória. O ataque aumenta porque a graça está próxima. O inimigo pressente quando uma alma está prestes a receber uma bênção, uma libertação ou um chamado mais profundo. É como alguém que bate na porta com mais força, justamente quando sabe que está prestes a ser expulso. É o último esforço desesperado, e muitas almas, ao sentirem esse aumento de pressão, pensam: está piorando, eu estou perdendo, Deus me abandonou. Mas na verdade é exatamente o contrário. Está piorando porque você está vencendo. É por isso que você não pode interpretar esses ataques como sinais de fracasso. Eles são sinais de que algo está se movendo no invisível, de que correntes estão sendo quebradas, de que portas estão sendo abertas, de que seu nome está sendo pronunciado no céu com carinho. E o inimigo, ao perceber isso, se desespera. E no desespero, ele intensifica os ataques. Se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem para fortalecer o seu coração, para te lembrar de que você não está louco, que o que você sente é real, que sua luta tem significado e que sua vitória está próxima. Você não está imaginando coisas, você não está exagerando, você está em uma batalha real, e batalhas reais têm feridas reais, mas também têm vitórias reais, e você foi escolhido para vencer essa batalha. Não porque você é perfeito, mas porque Deus viu em você algo que vale a pena lutar. Este canal existe para levar a mensagem de esperança e fé de Padre Pio para o maior número possível de pessoas. Cada vídeo é feito com oração, com cuidado, com o desejo genuíno de tocar corações e transformar vidas. Mas para continuar fazendo isso, para continuar levando essa luz para mais almas que sofrem em silêncio, precisamos do seu apoio. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa palavra para mais pessoas que estão sofrendo ataques espirituais sem entender o que está acontecendo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por lutas espirituais. Às vezes, uma mensagem como esta chega como resposta de oração. E se você deseja fazer parte dessa missão de forma mais profunda, considere se tornar membro do nosso canal.
Com seu apoio, podemos continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé, que esclarecem dúvidas, que trazem luz em meio à escuridão. Você não está apenas apoiando um canal. Você está participando de uma corrente de oração que atravessa países e continentes. Juntos, somos mais fortes. Juntos, levamos a luz de Padre Pio para o mundo. Juntos, ajudamos almas que estão prestes a desistir a encontrar forças para continuar. Essa é a nossa missão, e você faz parte dela. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: "Eu sou do Senhor e não tenho medo." Escreva também suas intenções de oração nos comentários. Muitas pessoas vão ler e rezar por você. Essa é a beleza da nossa comunidade. Ninguém reza sozinho aqui. Cada pedido é acolhido, cada dor é compartilhada, cada vitória é celebrada. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está sofrendo ataques espirituais silenciosos. Às vezes, uma palavra chega na hora exata em que a pessoa mais precisa, e você pode ser o instrumento que Deus usa para salvar uma alma do desespero. Antes de encerrar, eu te convido a um pequeno gesto agora mesmo. Onde você estiver, feche os olhos por alguns segundos e diga em silêncio: "Senhor, eu aceito o que o Senhor está fazendo na minha vida, mesmo sem entender." Essa oração simples desarma muitas armadilhas do inimigo. Padre Pio dizia que a confiança desarma o inferno, porque quando você confia, você tira o poder do medo. E sem o medo, o inimigo não tem onde se agarrar. Recapitulando tudo o que vimos hoje. O primeiro ataque é o desânimo profundo e inexplicável, aquele peso que cai sobre a alma sem motivo aparente. A solução é continuar rezando, mesmo sem sentir, mesmo quando parece inútil, porque Deus vê cada passo que você dá no escuro. O segundo ataque são as tentações intensificadas, pensamentos que você nunca teve, que te causam vergonha e confusão. A solução é não dialogar com a tentação, invocar o nome de Jesus e Maria e usar os sacramentais com fé. E lembrar sempre, o pensamento tentador não é pecado. O pecado é consentir com a vontade. O terceiro ataque é a incompreensão e o isolamento. Sentir-se sozinho mesmo cercado de pessoas. Sentir que ninguém te entende. A solução é entender que Deus está te separando para te consagrar, que essa solidão é temporária e tem um propósito, e que você nunca está sozinho enquanto tiver os sacramentos. Esses três ataques trabalham juntos para te fazer desistir. Mas agora você sabe a verdade. Eles não são sinais de rejeição, são sinais de escolha, são evidências de que Deus tem planos grandes para você. E esses planos assustam o inimigo, por isso ele ataca com tanta força. Mas ele já perdeu, porque a vitória foi conquistada na cruz. E você, ao escolher permanecer fiel, participa dessa vitória. Que Deus te fortaleça a cada dia. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto de proteção. Que Padre Pio interceda por você diante do trono de Deus. E que você nunca se esqueça: os ataques mais intensos não são sinais de rejeição, mas de escolha. Persevere. Continue firme. Não desista da oração. Não abandone os sacramentos. Não se isole da igreja. O céu está mais perto do que você imagina. E cada passo que você dá em meio à tempestade te aproxima mais da costa segura. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Porque Deus caminha com você. E onde Deus está, a vitória é certa. A batalha pode ser difícil, mas o resultado já está garantido. Você só precisa continuar até o fim.